Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos. Hoje é dia 7 de março do ano de 2026 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 18 de Adar do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá, isto é, estamos aqui semana após semana compartilhando as parashiot, as porções semanais da Torá, sempre contextualizando para a vida espiritual de um Benei Noah, isto é, um filho de Noé. Hoje nós vamos falar dentro da Parashá da semana. A Parashá da semana, a porção da semana que estamos estudando é a Parashá Kitzá. Essa porção, ela começa em Shemot, livro de Êxodo, capítulo 30, verso de número 11. E quando nós lemos essa passagem nas Escrituras, quando nós lemos essa passagem na Torá, de Êxodo capítulo 30, verso 11, nós aprendemos que Kitzá, ela tem uma referência com levante, isto é, uma referência onde Deus, Hashem, pediu para Moshe levantar a soma dos filhos de Israel. Nesse momento, vamos fazer então a leitura do texto bíblico, do texto da Torá, que se encontra em Êxodo, capítulo 30, verso de número 11. E vai ser em cima dessa porção que nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, pecado e arrependimento. Segura aí que vem bomba, segura aí que vai vir grandes lições dentro dessa porção para pensarmos e refletirmos sobre pecado e arrependimento. Muito bem, vamos fazer então a leitura da Torá, livro de Êxodo, ou Shemot em hebraico, capítulo 30, vamos ler o verso 11, o verso 12 e o verso de número 15. Então a Torá fala para nós, Deus falou a Moshe dizendo, Êxodo capítulo 30, verso 11, versículo 12, quando você levantar a soma dos filhos de Israel para determinar seu número, conte-os, deixando cada homem dar a Deus uma expiação por sua alma. Vamos para o verso 15. Êxodo, capítulo 30, versículo 15. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá de meio shekel para dar a oferenda ou oferta a Deus para expiar por suas almas. Então acabamos de ler agora um texto da Torá. Muito bem, o que contém dentro dessa porção, o que contém dentro dessa parashá que nos leva a refletirmos sobre pecado e arrependimento? Eu já gostaria de citar aqui Êxodo capítulo 32, verso 35. Esse versículo, ele vai dar um contexto, ele vai dar um pano de fundo para compreendermos o porquê de nós falarmos sobre pecado e arrependimento. Está escrito em Shemot, Êxodo 32, 35. Hashem, Deus, feriu o povo com uma praga por causa do pecado do bezerro que Aaron tinha feito. Ora,
o que a Torá está falando para nós aqui no Passuque 35, aqui no versículo 35 de Êxodo capítulo 32. A Torá está mostrando que o povo de Israel, os israelitas, eles pecaram contra Deus, eles pecaram contra Hashem, porque a Torá fala, Deus feriu o povo com uma praga por causa do pecado do bezerro. Êxodo capítulo 32, verso de número 35. Muito bem, quando nós lemos esse versículo na Torá, uma das perguntas que nós fazemos é essa: qual foi o pecado de Benei Israel, dos filhos de Israel, de acordo com Êxodo capítulo 32, verso 35? A resposta é bem explícita no texto. Eles cometeram o pecado de Avodazará. E o que é Avodazará? Avodazará significa idolatria. Então, ao fazerem o bezerro de ouro, ao fazerem esse ídolo, eles pecaram contra Deus. Eles pecaram contra Hashem. E eu quero trazer aqui algumas explicações dentro de fontes judaicas para compreendermos um pouco melhor este pecado de Avodazará, este pecado de idolatria que o povo judeu, eles pecaram ao fazerem o bezerro de ouro. Então, por exemplo, explicando a idolatria, o Rambam, ele vai nos explicar. O povo não queria substituir Deus. Então, de acordo com o Rambam, quando o povo judeu, eles fizeram o bezerro de ouro, eles não queriam substituir Hashem. Eles queriam um intermediário físico, que já que Moisés havia desaparecido. Então, qual foi o erro deles? De acordo com o Rambam, eles transformaram algo material em um culto a Deus. Isto é, eles criaram um bezerro de ouro, uma imagem, e prestaram culto a esse objeto. Então, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Torá, nós aprendemos, já que estamos falando aqui do pecado do povo de Israel, nessa passagem da Torá, eles pecaram, eles fizeram ali o pecado de Avodazará, o pecado de idolatria, fazendo um bezerro de ouro. E nas palavras de Rambam, eles queriam um intermediário físico, eles queriam algo palpável. Então a Torá, ela proíbe, por exemplo, o povo de Israel e até mesmo um Benei Noach, um gentil, a colocar intermediários no meio das suas orações. Isso é uma proibição, porque a idolatria, de fato, é um pecado muito grave aos olhos de Hashem, aos olhos de Deus. Então é por isso que a Torá, ela proíbe nós colocarmos intermediários para falarmos com Hashem. Na prática, toda oração, toda prece, todo serviço deve ser direcionada a Hashem, que é o único Deus. Nessa paraxá, nós aprendemos, lemos aqui no início, em Shemot, capítulo de número 30, nós lemos aqui que o povo judeu, eles praticaram o pecado de Avodazará. Eles fizeram um bezerro de ouro e prestaram culto a esse bezerro de ouro. E o nome disso é Avodazará, idolatria.
Idolatria, de acordo com a Torá, é um pecado gravíssimo. Por exemplo, vamos trazer aqui algumas fontes dentro da própria Torá que vai nos exortar a evitarmos esse tipo de pecado. Estamos falando de pecado e arrependimento. Nós não podemos esconder que nesta porção, nesta paraxá, o povo de Israel, eles pecaram contra Deus, praticaram o pecado de Avodazará, praticaram o pecado de idolatria por meio de um bezerro de ouro. Porém, nós aprendemos na Torá que isso é proibido. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, nós vamos aprender que a Torá vai nos exortar a não cometermos esse tipo de pecado, avodazará, idolatria. Deuteronômio, ou Devarim em hebraico, capítulo de número 5, versos 7 até o 9. Lá está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Então nós aprendemos que o povo de Israel, os israelitas, eles pecaram. Eles construíram o bezerro de ouro, praticaram o pecado de Avodazará, e a Torá fala que Hashem mandou uma praga, mandou o juízo para aqueles que praticaram o pecado de idolatria. Porém, como disse o Rambam, eles não queriam substituir Hashem. Eles queriam colocar um intermediário, colocar alguém palpável para eles visualizarem. E hoje, nós entendemos que existem muitas religiões que colocam aí os intermediários. Porém, de acordo com a Torá, à luz da Torá, isso é proibido. Deuteronômio, capítulo 5, verso 7 e verso 9. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Outra passagem, Deuteronômio, capítulo 4, verso 15 e verso 16. Veja o que Deus vai falar para o povo judeu. Guardai bem as vossas almas. O que significa guardai bem as vossas almas? Significa tomar todo cuidado para não transgredir a Torá, para não cometer os pecados abomináveis. Então a Torá fala: guardai bem as vossas almas. Pois não vistes nenhuma forma no dia em que Hashem falou convosco no Monte Horebe. Então lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, quando Hashem falou com o povo judeu, porventura alguém conseguiu ver Deus ao ponto de fazer um desenho, ao ponto de fazer uma imagem exata de Deus? A resposta é não. E a Torá continua: para que não vos corrompais e façais para vós imagem esculpida. Então repare bem que existe uma proibição na Torá de praticarmos avodazará, de praticarmos idolatria, de adorarmos os bezerros de ouro. E a explicação judaica para Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 5 é que Hashem, é que o Eterno, ele não possui forma física. Grave bem isso. O Eterno não possui forma física. Portanto, qualquer tentativa, meus queridos amigos, de querer representar Deus de modo material,
pode levar a pessoa ao pecado de avodazará, idolatria. Porque Deus, ele não tem forma física. Deus nunca nasceu. Deus nunca morreu. E Deus nunca ressuscitou. Então repare que o pecado do povo de Israel, nessa passagem, foi o pecado de avodazará, o pecado de idolatria. Eles construíram um bezerro de ouro, prestaram culto a esse intermediário e Hashem veio com a praga em cima daqueles que pecaram, cometendo o pecado de idolatria, o pecado de avodazará. E quando nós olhamos para as fontes judaicas, nós aprendemos dentro do Talmud que a idolatria, ela é um dos pecados mais graves da Torá. É isso mesmo. Nós temos 3 pecados que um judeu deve preferir morrer ao invés de praticá-lo. Por exemplo, o número 1, a idolatria, a avodazará. Jamais é permitido um judeu praticar idolatria. Então, nesse caso, é melhor morrer do que praticar idolatria. Para um judeu, ele vai santificar o nome de Hashem. Segundo pecado, assassinato. Terceiro pecado, relações proibidas graves. Então, desses 3 pecados, de acordo com o Talmud, Sanhedrin 74a, isso vai mostrar para nós o nível de gravidade que a Torá atribui à idolatria. Então, eles pecaram, fizeram um bezerro de ouro. A Torá, a respeito deste pecado, exorta o povo judeu na própria Torá, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 5. A Torá adverte: não terás outros deuses diante de mim, porque a idolatria, de acordo com a Torá, é um pecado gravíssimo, ao ponto do Talmud colocar a idolatria como o pecado mais grave de todos. Talmud Sanhedrin 74a. E é interessante que quando nós começamos nos aprofundar neste assunto, nesse tema de idolatria, nós vamos aprender que a Torá ensina que somente o Eterno, somente Hashem, somente Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, seja adorado. Nesse sentido, a base da teologia judaica é que apenas Hashem, o Eterno, é digno de receber culto. Somente Hashem é digno de receber toda a honra, toda a adoração. Ah, mas isso aí está na Torá? Sim, está na Torá. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, verso 13. A Hashem teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. A própria Torá está falando em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, que toda oração, toda prece, todo culto devem ser dados somente ao Criador, somente ao Eterno, somente a Hashem. Deuteronômio 6,13, a Hashem teu Deus temerás, e a Ele servirás. Pronto, somente a Hashem nós podemos servir. De acordo com Rashi, a explicação de Deuteronômio capítulo 6, verso 13, porque quando nós lemos aqui o versículo,
A Torá fala que somente a ele nós devemos servir. Então o Rashi explica para nós que servir aqui em Deuteronômio 6,13 significa oração, prece, culto e submissão espiritual. Isso só pode ser direcionado para Deus. Então repare que nós estamos aqui nos aprofundando nesse pecado da Paraxá, que a Paraxá nos mostra em Deuteronômio capítulo 32, verso de número 35. Vamos fazer a leitura aqui. Deuteronômio capítulo 32, verso de número 35, para fundamentarmos ainda mais aqui o nosso ensinamento nas fontes judaicas. Então, veja qual foi o pecado do povo judeu. Deuteronômio, ou Devarim em hebraico, capítulo 32, verso 35. Deus feriu o povo com uma praga por causa do bezerro que Arão tinha feito. Então Deus ele puniu o povo por causa do pecado de idolatria. Então, como já mostrado aqui nas fontes judaicas, usando a própria Torá e o Talmud, o pecado de idolatria, querer colocar um intermediário para fazer uma comunicação com Hashem, isso no judaísmo, isso na Torá, não existe. Não existe nenhum versículo na Torá que permite o povo judeu ou um Bene Noach, um gentil entre as nações, que guarda as 7 leis de Noach, colocar um intermediário no meio. Isso é proibido de acordo com a Torá. E o Mashiach? O Mashiach, ele pode ser adorado de acordo com as fontes judaicas? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. O Mashiach, na visão judaica, ele pode ser adorado? Ele é o filho do homem, como alguns dizem, né? Ele é o filho de Deus, o divino. O Mashiach, na visão judaica, de acordo com a Torá, de acordo com as escrituras, de acordo com os profetas, o Mashiach, ele é divino? A resposta judaica e as fontes judaicas dizem que não. O Mashiach, na visão judaica, ele é um rei humano, ponto 1. Número 2, ele é o descendente do rei Davi, isto é, descendente do rei Davi. Vai ter um pai e vai ter uma mãe. Isso é importante nós falarmos aqui. Terceiro, esse rei que é humano, descendente do rei Davi, ele será um líder que restaurará a Israel. Jeremias capítulo 23, versículo 5, está escrito: levantarei para Davi um renovo justo, e ele reinará como Melech. Ele reinará como rei. Então repare que nem o Mashiach ele pode ser adorado. O Mashiach, na visão bíblica, na visão da Torá, na visão dos profetas, ele não é divino. Ele não é Deus. Ele é um rei. E eu quero trazer aqui uma fonte judaica. De acordo com o Rambam, em Mishneh Torah Ilhot Melahim, capítulo 11, o Mashiach, ele vai restaurar o reino de Israel, ele vai reconstruir o templo em Jerusalém
e vai reunir os exilados, os judeus que estão espalhados nos 4 cantos da terra. E o Rambam deixa claro, ele é um ser humano. Então, na visão judaica, já que nós estamos falando aqui que o povo judeu colocou um bezerro de ouro, um intermediário para se comunicar com Deus, e Hashem mandou a praga punindo os israelitas, nós aprendemos que este foi o pecado do povo de Israel quando eles fizeram o bezerro de ouro. E Hashem mandou a praga, mostrando, determinando que ele detesta, que ele não concorda com esse tipo de comportamento. Porque, como nós aprendemos aqui na Torá, toda adoração, toda prece deve ser direcionada a Hashem. Nem o Mashiach, na visão judaica, ele pode ser adorado, ele pode ser considerado o próprio Eterno. Na visão judaica, isso não existe. Nós adoramos somente a Deus. E é interessante que todos os dias nós fazemos a prece, a oração do Shema Israel. O Shema Israel, ele é um curador de idolatria. Então, se você fazer o Shema Israel 2 vezes por dia, você vai internalizar, você vai compreender que Hashem é um. Então, nós fazemos o Shema, um Ben Noach pode fazer o Shema, ele pode expressar que Deus é um. Nós fazemos o Shema na parte da manhã e antes de dormir, reconhecendo que Hashem, ele é um. Então, por exemplo, o que fala o Shema Israel? E onde está escrito o Shema Israel? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Hashem Eloqueinu, Hashem Errad. Ouve, ó Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. Errad, a palavra um é Errad, no verso de número 4. Errad, em hebraico, é um, único, indivisível, não 4 em 1, não 5 em 1 e não 10 em 1. Hashem é um. Este versículo que nós usamos para expressar o Shema Israel, ele é a declaração máxima do monoteísmo judaico. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Ouve, ó Israel, o Eterno, ele é o nosso Deus, o Eterno é um. Errad. Esse versículo de Devarim 6.4, nos ensina 3 verdades. A primeira verdade, Deus é único. Deus, ele é um. Número 2, não há outras divindades fora de Hashem. Hashem, ele é um. Ele é o Criador de todas as coisas. Hashem é o único que pode e que deve ser honrado pelo povo judeu e pelas nações. A terceira verdade, não há intermediários divinos. Não existe isso na Torá. Nós devemos, de fato, direcionar as nossas preces somente a Hashem. E como eu disse, nem o Mashiach, ele deve ser confundido com Deus, como é muito praticado em outras religiões. As pessoas transformaram um judeu em um Deus. Isso é idolatria. As pessoas transformam um falso Mashiach
no próprio Eterno. Isso é abominação. Isso é idolatria. E muitos pegam ali algumas fontes judaicas e distorcem essas fontes judaicas para tentar falar que sim, que o Mashiach, ele é o próprio Deus. Isso é abominável, é grave isso daí. E já que estão falando de fonte judaica, eu quero trazer também aqui uma fonte judaica que mostra que isso é proibido. Mishneh Torah Ilhot Melahim, capítulo 11, Alahá 3. Veja o que Maimônides escreve. Não pense que o Melech Mashiach, que o rei Mashiach, fará milagres ou mudará a natureza do mundo. Isso mostra que o Mashiach não é uma figura sobrenatural. É isso mesmo. É isso que Rambam, é isso que Maimônides está ensinando. Que o Mashiach não é uma figura sobrenatural. Ele não é uma encarnação divina. E nem ele, o Mashiach, deve ser adorado. Toda pessoa deve servir um único Deus. Então repare bem, o que eu estou dizendo até esse momento? Nós estamos estudando a Parashá de Kitzá, onde Hashem fala para Moshe levantar a quantidade dos filhos de Israel por meio de meio shekel. E nós aprendemos que essa Parashá, ela mostra assim, qual foi o pecado dos israelitas ali no Monte Sinai. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram um intermediário. Qual foi o pecado que eles praticaram? Avodá zará, o pecado de idolatria. E Hashem mandou a praga sobre eles. E aí nós aprendemos, nós aprofundamos um pouco nesse erro grave que é a idolatria que os israelitas praticaram ali. E nós aprendemos nas fontes da Torá que a própria Torá coloca a idolatria como um pecado gravíssimo. É proibido praticarmos o Avodá Zorá, o pecado de idolatria. Nem o Mashiach, nem o Messias, na visão judaica, pode ser adorado como Deus. Nem o rei Mashiach pode ser adorado como Deus, porque isso é pecado de idolatria. E é interessante que quando nós olhamos a Torá, que quando nós olhamos o livro de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, quando nós olhamos para os profetas, jamais nós vamos encontrar algum profeta e alguma passagem das escrituras hebraicas dando a entender que o Mashiach, ele tem que ser adorado como Deus. Isso é pecado de acordo com a Torá. Muito bem. Nesse sentido, adorar qualquer pessoa seria idolatria. O negócio é grave, meus irmãos. O negócio é grave. Isso significa que na lei judaica, adorar qualquer ser criado é considerado avodá zará, idolatria. Então nós não podemos adorar pessoas. Nós não podemos adorar anjos. Nós não podemos adorar objetos. Nós não podemos adorar astros. Portanto,
Sendo assim, de acordo com o Talmud Sanhedrin 63a, meus queridos, é proibido adorar pessoas, anjos, objetos, astros e, portanto, adorar o Mashiach também é proibido, porque ele é um rei humano. A nossa adoração é somente a Deus. Então nós aprendemos essa semana, nessa paraxá, que o povo de Israel, eles pecaram, eles praticaram o pecado de avodazará, o pecado de idolatria. Eles transgrediram a vontade de Hashem, e Hashem feriu o povo com a praga. Esse foi o pecado. E nos aprofundamos aqui que adorar homens, anjos, objetos, astros, é pecado de avodazará, sim, é pecado de idolatria. E na visão judaica não se adora nem o Mashiach, nem Moshe, que foi o maior e que é o maior profeta do povo judeu, nem Moisés pode ser adorado como Deus. Imagina o Mashiach. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que Hashem é um Deus de misericórdia. E como nós aprendemos essa verdade? Pela própria Torá. Êxodo capítulo 30, verso 12 e verso 15. Cada israelita, agora nós vamos entrar na parte do perdão, da misericórdia. Sobre o pecado já aprendemos que foi a idolatria. Agora, será que Hashem é misericordioso? Sim. Cada israelita iria contribuir meio shekel. Com esse meio shekel, iria-se providenciar os sacrifícios. E de acordo com Êxodo capítulo 30, versos 12 e 15, esses sacrifícios iriam expiar os pecados de Benei Israel. Na prática, Hashem estava mostrando que as portas da Teshuvá, do retorno para Deus, sempre estarão abertas. Quando nós entendemos que as misericórdias de Hashem sempre estão disponíveis, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos arrependermos de nossos pecados. Então nós aprendemos aqui que Hashem, por meio de meio shekel, o povo judeu ia ser contado, e esse meio shekel de cada israelita iria ser usado para o sacrifício, e esse sacrifício iria expiar o pecado. O que eu aprendo com esse entendimento da Torá? Hashem dando meios, dando oportunidade para perdoar o povo judeu. Quando fizeres o censo dos filhos de Israel para contá-los, cada um dará a Hashem o resgate por sua alma, quando forem contados, para que não haja entre eles pragas, quando forem contados. Êxodo capítulo 30, verso 15. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos que meio shekel. Quando derem a oferta a Hashem, olha que interessante, para fazer a expiação por suas almas. Pecado e arrependimento. Eles pecaram. Caíram no pecado do bezerro de ouro, avodazará, idolatria. Nós, Bnei Noach, também temos essa mitzvah. Nós não podemos praticar avodazará. Não podemos direcionar nosso culto, nossas preces a homens, a objetos, a anjos, a astros. O nosso serviço tem que ser somente para um,
Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, somente ao Eterno, somente a Hashem. Este foi o pecado do povo judeu. Mas a Torá mostra as misericórdias. Existe uma porta, e essa porta chama Teshuvá, arrependimento. A expiação de pecado, ela se dá quando um verdadeiro arrependimento acontece. Então nós observamos muito hoje, em nossos dias, pessoas falando, não, porque eu vou lá em Israel, eu vou evangelizar o povo judeu, eu vou mostrar para o povo judeu que se eles não aceitarem o Yeshua, eles vão para o inferno. Eles vão queimar para sempre no inferno. Então, muitas pessoas, não, vamos lá para Israel. Vamos fazer uma caravana para Israel e vamos pregar para o povo judeu. Vamos mostrar para o povo judeu, dizem eles, aqueles cegos, que eles precisam receber o perdão por meio de Yeshua. E aí um judeu vai olhar para um camarada desse, se forem evangelizados, esse judeu vai dizer, vai ensinar eles, por que eu preciso aceitar o seu Salvador para receber perdão de pecados? A Torá nunca falou isso. Os profetas nunca falaram isso. E o judeu vai abrir a Torá e vai mostrar para eles, Deuteronômio capítulo 30, que se o povo pecar, basta um verdadeiro arrependimento. Eu quero que você pense comigo, reflita comigo nisso. Em toda a história do povo judeu, em toda a história bíblica, porventura Deus falou que um ser humano, que um homem, precisa morrer para perdoar os pecados de outrem? Não. Procure em todos os versículos da Torá, você nunca vai encontrar um versículo falando isso. Então o judeu vai falar, olha, nós, o povo judeu, que estivemos ali no Monte Sinai, com mais de milhões de pessoas, e ouvimos o Criador, o único Deus Todo-Poderoso, Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, nós que ouvimos Ele falar, Ele nos ensinou, em Deuteronômio capítulo 30, se vocês pecarem e forem levados para uma terra distante, e estando lá na terra, longe da terra de Israel, vocês lembrarem de meus mandamentos, e lá vocês se arrependerem e fazerem techuvá, e retornarem para mim, eu vou trazer vocês de volta para Eretz e Israel, e terei misericórdia de vocês. Entre o que uma religião que veio 4.000 anos depois fala, e o que Deus falou na presença de milhões de pessoas, fique com a verdade. Fique com o que o povo judeu, o que o povo hebreu ensinou durante os anos. Essa é a grande verdade. Jonas, capítulo 2, capítulo 3. É muito claro que Jonas, o profeta Jonas, ele vai lá e ele expõe a verdade para o povo ninivita. Lê na sua Bíblia, Jonas capítulo 2 e capítulo 3, o que Deus ele viu no povo? Lá está escrito, e Hashem viu o arrependimento. Então o povo judeu
vai olhar para esse camarada que vai lá em Israel, numa breve excursão, e vai tentar evangelizar judeu, o judeu vai mostrar para ele, Deuteronômio 30, segundo Reis 8, segundo Crônicas 7,14, Jonas capítulo 2, capítulo 3, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Então nós precisamos entender, queridos, que Deus sempre deixou as portas abertas para techuvá, para o retorno para Deus. O que é retornar para Deus? Retornar para Deus é obedecer os mandamentos dele, que no nosso caso são 7. Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, não assassinar, não roubar, não praticarmos relações proibidas, praticarmos atos de justiça e bondade, tzedakah, e não maltratarmos os animais, não comermos a carne de um animal estando ele ainda vivo. São as 7 leis que, se um gentil que mora fora da terra de Israel, que não é um judeu, se ele praticar essas 7 leis, de acordo com as fontes judaicas, ele vai estar agradando a Deus e vai servir a Deus ombro a ombro com o povo judeu. A diferença é que o povo judeu, eles têm a missão deles de cumprir os 613 mandamentos. E um não judeu, ele guarda 7 mandamentos e acabou. Maimônides vai dizer para nós que quando um não judeu, quando um Ben Noach, ele guarda, ele assume as 7 leis que eu falei aqui, ele é chamado de um tzadik, um justo entre as nações, e estará agradando a Deus e tem parte no mundo vindouro, na era de Mashiach. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer, que se nós nos arrependermos, retornarmos para o verdadeiro Deus e servirmos o único Deus, nós estaremos agradando a Ele e seremos perdoados de nossos pecados. De acordo com o livro A Fonte do Conhecimento Judaico, a techuvá, o retorno para Deus, passa por esses passos. Primeiro, a pessoa, ela se arrepende, ela sente remorso, nojo, tristeza porque cometeu um erro grave contra Deus. E terceiro, ela não volta mais a praticar aquele pecado. Isso é um verdadeiro arrependimento. Então nós fechamos hoje aqui uma reflexão nessa paraxá, pecado e arrependimento. O povo judeu pecou, bezerro de ouro. Mas Hashem perdoou o pecado deles. E a evidência que nós temos é por meio do meio shekel, que nós lemos aqui em Êxodo 30, verso 12, e Êxodo capítulo 30, verso 15. Se você quer receber perdão de Deus, basta você fazer a techuvá, se arrepender e saber qual é a vontade de Hashem, que para nós, como disse, das nações, são os 7 mandamentos da Torá. Baruch Hashem, eu deixo aqui essa reflexão. Nayara Oliveira, Shabbat Shalom. Tiago, Shabbat Shalom. Ricardo Canteiro, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. E a todos que estão aí acompanhando um final de Shabbat Shalom para todos aí, abençoado. E aproveitando, já deixar aqui um Shavuot Tov, uma ótima semana a todos. E continuemos em oração por Israel, em oração, em preces para o povo judeu, que Hashem venha protegê-los e que Mashiach venha o mais rápido possível. Shabbat Shalom, até mais.